Há um princípio espiritual que muitos cristãos ainda não compreenderam. O momento de ir para a cama é, também, um altar sagrado, uma oportunidade divina de deixar tudo nas mãos daquele que nunca dorme. E isso, amado irmão e amada irmã, pode ser a chave que abrirá a porta para a paz que você tanto deseja. Nos próximos minutos, vou te guiar por uma série de verdades bíblicas que transformarão sua maneira de dormir e de confiar. Vamos ver o que a palavra diz sobre a paz, a ansiedade, a fé, o descanso espiritual e como o ato de se deitar pode se tornar um momento de libertação divina. Você não está aqui por acaso. Esta mensagem carrega em si mesma uma promessa. Se você permanecer até o final, descobrirá um princípio que pode desbloquear bênçãos que você tem esperado por anos. Porque não é magia, é obediência. Não é sorte, é revelação, e você está prestes a recebê-la. Mas antes de começarmos com o estudo bíblico, quero que você faça algo que ative seu compromisso espiritual. Comente agora mesmo a frase, paz em Cristo. Ao fazer isso, você não está apenas declarando que deseja essa paz, mas também está semeando fé em seu coração. Esse comentário é uma semente de confiança. E, se puder, deixe um like neste vídeo. Por quê? Porque cada vez que você faz isso, está ajudando o YouTube a mostrar esta mensagem a mais pessoas que, como você, estão buscando respostas do céu. Você está se tornando um instrumento de Deus. Obrigado por fazer parte deste canal, por ser uma luz para outros. Obrigado por ajudar a levar a mensagem àqueles que não têm uma igreja por perto, àqueles que estão sozinhos, que estão orando por um sinal. E você está sendo esse sinal. Muitos irmãos e irmãs usam este canal como um refúgio espiritual, sua igreja digital, seu cantinho com Deus. Por isso, preciso que todos participem desde o início. Inscreva-se se ainda não o fez, porque este canal não é apenas mais um lugar. É um altar onde cada palavra que compartilhamos é uma chama que mantém viva a sua fé. Comente agora mesmo, paz em Cristo, para que saibamos quem está realmente pronto para entregar tudo a Deus esta noite. E fique atento, porque a penúltima lição deste vídeo pode conter a chave para liberar uma bênção escondida em sua vida. Agora sim, feche os olhos da alma, abra os do espírito e vamos começar esta jornada rumo à paz que só Deus pode dar. Quando a noite cai e as luzes do mundo se apagam, um espaço sagrado se abre. Não é apenas a ausência de barulho, mas a abertura da alma. É nesse instante que muitos sentem o peso do dia acumulado, as preocupações com o amanhã, as feridas do passado, os silêncios que gritam mais alto que 1000 palavras. E é exatamente aí, nesse momento, que o Espírito de Deus começa a sussurrar. O Salmo 4, versículo 8, nos revela uma promessa profunda. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Este versículo não é apenas uma bela poesia, é uma declaração espiritual, uma estratégia de entrega total. Não é um ritual antes de dormir, é um ato de rendição. Quando você entende isso, deixar tudo nas mãos de Deus se torna uma prática de fé viva. Por que será que as preocupações se intensificam justamente antes de dormir? Porque o silêncio exterior amplifica o barulho interior. E é exatamente nesse ponto que Deus quer entrar. Mas Ele não o faz com estrondos. Ele chega com um sussurro que só se ouve quando a alma silencia. Essa é a chave, aprender a calar por dentro, porque quem não cala dentro de si nunca poderá ouvir a voz do Criador. Hoje, a ciência comprovou que o cérebro, antes de dormir, entra em um estado que grava mais profundamente o que pensamos, sentimos e cremos. O que você pensa antes de fechar os olhos pode semear sementes de paz ou raízes de ansiedade. O que você sussurra em sua mente pode ser uma oração ou um motivo a mais para não dormir. Por isso, o que você faz antes de dormir é tão importante quanto o que faz ao acordar. Deus projetou a noite como um ato de misericórdia. É um descanso obrigatório que nos lembra que não somos autossuficientes, que precisamos parar, que nem tudo depende de nós. Que há um Criador que vela enquanto você descansa, que enquanto seus olhos se fecham, os dele permanecem abertos, observando, cuidando, intervindo. Você já percebeu que até Jesus dormiu durante a tempestade? Não foi um símbolo de indiferença, foi um sinal de absoluta confiança no Pai.
A mesma confiança que você precisa recuperar esta noite. Talvez o problema que você está enfrentando não se resolva imediatamente, mas se você o entregar antes de dormir, sua alma encontrará descanso. E às vezes, isso é mais urgente que a própria solução. Imagine uma mochila cheia de pedras. Se você dormir com ela nas costas, seu descanso será falso, seu corpo estará exausto, seu espírito abatido. Mas se, ao chegar à noite, você decidir tirá-la, colocá-la aos pés do Senhor e dizer: toma este peso, eu confio em ti, então o descanso será verdadeiro. Esse é o ato espiritual de deixar tudo nas mãos de Deus. Algumas pessoas oram, mas não soltam. Pedem a Deus que tome o controle, mas continuam dirigindo. Isso não é fé, é ansiedade disfarçada de devoção. Deus não divide o trono do controle. Ou ele o tem, ou você o tem. Por isso, antes de dormir, faça este exercício espiritual. Revise seus pensamentos, identifique as cargas e libere-as uma a uma. Dê nome a elas. Senhor, entrego esta preocupação, entrego esta dívida, entrego este medo. Não quero dormir com isso nas costas. Faça isso como se estivesse entregando um pacote em mãos seguras. E acredite, não há mãos mais seguras que as do Altíssimo. E se você sente que não consegue soltar porque teme o que pode acontecer se não controlar, então sua verdadeira luta não é contra o problema, é contra a sua falta de fé. Porque confiar é soltar sem garantias, descansar sem explicações, dormir sem respostas. Isso não é fraqueza, é fé em sua máxima expressão. Muitos buscam paz em uma pílula, em um vídeo relaxante, em uma rotina de respiração, mas a paz que Cristo dá não é induzida, é entregue. É como uma manta invisível que cobre sua alma, um sussurro divino que diz: estou aqui. Eu luto por você. Eu sustento tudo enquanto você descansa. Nesta noite, quando se deitar, não se limite a orar mecanicamente. Faça de sua cama um altar. Não um lugar de queixas, mas de rendição. Lembre-se, as melhores batalhas são ganhas na quietude da fé. Onde há fé, há repouso. Onde há entrega, há liberdade. Onde há confiança, há paz, mesmo antes de a solução chegar. Porque quando você entende isso, descobre que a paz não é o resultado de tudo estar bem. A paz é o resultado de saber que, aconteça o que acontecer, você está nas mãos de Deus. E não há lugar mais seguro que esse. Na escuridão da noite, não apenas descansamos, também são travadas batalhas que muitas vezes não vemos. A Bíblia nos fala de momentos em que os servos de Deus foram atacados, tentados ou fortalecidos enquanto dormiam ou no meio da noite. Porque a noite, para o mundo espiritual, é uma oportunidade estratégica. Enquanto seu corpo se desliga, sua alma fica exposta ou entregue, dependendo de onde está colocada sua fé. No livro de Jó, Satanás diz a Deus que esteve rodeando a terra e andando por ela. Ele não dorme, não se cansa, está sempre à espreita. E, muitas vezes, um dos momentos em que mais tenta semear o desânimo ou o medo é à noite, porque ele sabe que é quando somos mais vulneráveis, quando não temos as distrações do dia, quando a alma fica nua diante de seus pensamentos. Porque há noites em que os pensamentos parecem gritar mais alto que nunca. Espiritualmente, a noite é um espaço onde o invisível se manifesta com mais intensidade. Se você está fortalecido, Deus pode falar, revelar, consolar. Mas se você está distraído ou sobrecarregado, pode se tornar presa fácil de pensamentos que não vêm dele. Por isso, você precisa se armar espiritualmente antes de dormir. Efésios 6, versículo 11, nos lembra: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Muitos cristãos aplicam essa armadura apenas durante o dia, mas esquecem que a batalha espiritual não tem horário. Por isso, antes de fechar seus olhos físicos, você precisa abrir os da alma. Não se deite com feridas não curadas, pensamentos não filtrados ou emoções não entregues, porque essa é a matéria-prima que o inimigo usa para fabricar pesadelos, insônia e ansiedade disfarçada de cansaço. A ciência confirmou que o estresse noturno e os pensamentos negativos antes de dormir afetam a qualidade do sono, o sistema imunológico e a saúde emocional. Mas o que a ciência não compreende é que também afetam sua sensibilidade espiritual.
Quando você se deita com a mente suja de medo, raiva ou angústia, está deixando a porta entreaberta para o que não vem de Deus. A noite foi projetada por Deus como um símbolo de confiança, como um ato diário de fé. Pense nisso. Dormir é, em si, um ato de rendição. Você decide fechar os olhos sem saber se vai acordar. Deixa seu corpo vulnerável, entrega seus pensamentos, baixa a guarda. Isso só pode ser feito a partir de um lugar de confiança. Onde você está depositando essa confiança a cada noite? E se você aprendesse a declarar proteção espiritual antes de dormir? Não como um ritual supersticioso, mas como uma disciplina de fé. Você pode dizer em voz alta: Senhor, esta noite me cubro com tua armadura. Que meus sonhos sejam um território santo. Que nenhum espírito alheio a ti toque minha mente, nem meu coração. Eu me deito em tua paz e me levanto em tua vitória. Muitos subestimam a noite, mas foi a noite que Deus falou com Samuel em sua infância. Foi a noite que ele visitou Jacó em sonhos. Foi a noite que Jesus orava sozinho enquanto os outros dormiam. A noite não é um vazio, é um altar. Não é um descanso passivo, é uma plataforma para a intimidade com Deus. Você já se perguntou por que algumas pessoas acordam com revelações, sonhos ou palavras proféticas? Não é por acaso. É fruto do que semearam antes de dormir. Quem semeia fé, colhe revelação. Quem semeia entrega, colhe descanso. Mas quem se deita em amargura, dúvida ou orgulho, só poderá colher vazio. Por isso, querido ouvinte, antes de se entregar ao sono, faça um fechamento espiritual do seu dia. Perdoe e agradeça. Confesse e libere. Não permita que o inimigo use a noite como um teatro de ataques. Faça dela um campo de encontros com Deus. Lembre-se, a noite foi o cenário onde o anjo passou pelo Egito e salvou os filhos de Israel, mas também foi o cenário onde Jesus foi traído. A diferença não está na escuridão, mas em como os corações se prepararam. Sua noite pode ser o momento em que tudo muda, onde Deus fala, onde o descanso te renova, onde a batalha termina e uma nova paz começa. Porque quando você se rende a Deus antes de dormir, não está fechando o dia, está abrindo o céu. Nem tudo que Deus faz, Ele faz em movimento. Há milagres que só acontecem na quietude, respostas que só se revelam no repouso. A fé nem sempre grita, nem se manifesta com grandes demonstrações. Às vezes, ela se expressa no silêncio profundo de alguém que, antes de dormir, diz com a alma: Senhor, eu confio em ti. Quando o corpo para, a fé tem sua maior oportunidade de falar, não com palavras, mas com entrega. É aí, na quietude do quarto, quando não há ninguém olhando, sem plateia nem expectativas humanas, que a verdadeira fé se manifesta. E é nesse terreno que Deus se move com maior liberdade. Hebreus 4, versículo 10, diz algo que muitos ignoram, porque aquele que entrou no seu repouso, também descansou de suas obras, como Deus das suas. Entrar no repouso de Deus não é apenas dormir tranquilo, é parar de lutar pelo que só Ele pode resolver. É entender que nem tudo depende de suas mãos e aprender a confiar mesmo quando você não pode fazer mais nada. Quantas vezes você se deitou exausto não apenas pelo que fez, mas pelo que tentou controlar? Essa fadiga da alma é mais destrutiva que qualquer jornada de trabalho, porque carrega o invisível, o não resolvido, o incerto. Mas a fé que se ativa à noite não precisa de respostas, só precisa de um sim. Senhor, eu confio. A confiança não se mede pelo que você diz, mas pelo que você solta. Você pode dizer confio em Deus 1000 vezes, mas se for dormir com o coração cheio de planos B, estratégias humanas ou ansiedade, sua alma está dizendo o contrário. A verdadeira fé é entregar o leme a Deus e dormir como um filho que sabe que seu pai vela por ele. A ciência do comportamento humano descobriu que o cérebro processa e resolve conflitos mesmo enquanto dormimos, em uma fase chamada REM. Mas há batalhas que a mente sozinha não pode resolver. Aí é onde entra a fé. Quando a lógica não basta, quando a análise não resolve, quando o cansaço mental chega ao limite, a fé assume o controle. Você não precisa entender tudo para descansar. Você precisa confiar naquele que entende tudo. Essa é a diferença entre quem dorme com fé e quem dorme com preocupação.
O primeiro deposita sua noite em Deus. O segundo a transforma em uma prisão. E se o seu descanso fosse seu ato mais poderoso de adoração? Sim, porque adorar não é apenas cantar, também é render-se. Também é dizer: hoje fiz tudo o que pude, Senhor. O resto, entrego a ti. Esse tipo de adoração silenciosa pesa mais no céu que 1000 palavras vazias, porque vem de um coração rendido, de uma alma que não precisa de provas para crer. Jesus mesmo ensinou isso em Marcos 4. Em meio a uma tempestade que ameaçava afundar o barco, ele dormia. Não por indiferença, não porque não se importava. Dormia porque sua confiança no Pai era mais forte que a violência das ondas. Os discípulos, desesperados, o acordaram, mas ele, com uma só palavra, acalmou o vento. Depois, os olhou e disse: por que estão tão assustados? Ainda não têm fé? Essa pergunta ainda ressoa hoje em nossas noites agitadas. Ainda não tens fé? Ainda dúvidas daquele que nunca falhou? Ainda temes o futuro como se teu pai não o conhecesse por completo? Cada noite que você escolhe confiar, está treinando sua alma, moldando seu caráter espiritual. Está dizendo com seu descanso: meu Deus é fiel, mesmo quando eu não entendo. A fé noturna não é menos poderosa que a diurna. De fato, à noite, quando tudo silencia, sua confiança se torna mais audível no céu. Cada vez que você escolhe dormir em paz, está proclamando: eu tenho um Deus maior que meus problemas. Isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. Por isso, antes de fechar os olhos esta noite, faça uma pausa. Respire fundo. Não pense no que não deu certo hoje. Não repasse seus erros como se fossem correntes. Faça o contrário. Repasse as vezes que Deus te sustentou quando você pensou que não conseguiria. Lembre-se das portas que Ele abriu, dos momentos em que te abraçou em silêncio. E então, descanse. Porque quem descansa em Deus já venceu, embora as circunstâncias não mudem imediatamente. Embora amanhã ainda haja desafios, embora você ainda não veja a resposta, se você pode se deitar em paz, já deu o primeiro passo para o seu milagre. A noite é o altar onde a fé amadurece, onde a alma aprende a dizer amém sem ver, onde o coração se rende sem entender, onde o corpo dorme, mas o espírito se fortalece. E quando isso acontece, você não acorda apenas renovado, você acorda transformado. Antes de prosseguirmos para o próximo ponto, se esta mensagem está tocando seu coração e fortalecendo sua fé, peço que considere se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Assim, você se junta à nossa comunidade e não perde nenhum conteúdo que preparamos para te abençoar. Há clamores que não se expressam em voz alta, nem se dizem com palavras. Há gemidos da alma que só Deus ouve. Mesmo que você não saiba como colocá-los em oração, justo antes de dormir, quando você se deita e tudo parece se acalmar, é o momento em que esses clamores ocultos emergem. Suspiros que parecem normais, mas que no mundo espiritual se traduzem como gritos de socorro, como súplicas sagradas que o Espírito Santo leva diretamente ao coração do Pai. Romanos 8, versículo 26, explica isso de maneira comovente. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa é uma das promessas mais reconfortantes para a sua vida espiritual. Você não precisa ter as palavras certas. Não precisa dizer orações longas, nem teologicamente estruturadas. Só precisa de um coração disposto. E isso, amado, você pode fazer até no silêncio da sua cama, quando as lágrimas falam mais alto que sua voz. Quantas vezes você fechou os olhos e sentiu um nó no peito sem saber como orar? Essa incapacidade de expressar o que sente não é um obstáculo, é uma oportunidade. Porque quando suas palavras acabam, o Espírito de Deus começa a falar por você. A noite, nesse sentido, se torna um altar íntimo, onde a alma se conecta diretamente com o céu. Em meio à sua fraqueza, justo antes de dormir, você pode clamar com apenas um suspiro. Pode dizer: Senhor, não tenho forças, mas aqui estou. E isso basta. Ele não precisa de discursos. Ele precisa de verdade, de autenticidade, de corações rendidos.
O mais impactante da nossa relação com Deus é que Ele não exige de você o que você não tem. Ele não espera que você esteja sempre forte. Ele só espera que você confie, mesmo estando fraco. E se eu te dissesse que suas lágrimas não caem no vazio? No livro dos Salmos, capítulo 56, versículo 8, está escrito: Tu contas as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Cada lágrima que você derrama antes de dormir é uma oração escrita com a alma, uma súplica sem palavras que Ele guarda com amor. Vivemos em uma época em que nos ensinaram a esconder nossas emoções, a mostrar força como sinônimo de fé. Mas isso não é o que Deus busca. Ele não precisa da sua força. Ele quer o seu coração. Uma das armas espirituais mais poderosas que você pode usar antes de dormir não é uma oração longa, nem um ritual complexo. É a palavra de Deus. Não como um versículo decorativo, mas como uma espada viva, uma cobertura espiritual, uma declaração de autoridade sobre sua mente, seu corpo e seu espírito. Quando você abençoa a sua noite com a palavra, não apenas se prepara para dormir, você se blinda espiritualmente. Hebreus 4, versículo 12, afirma com firmeza: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Isso significa que não é apenas um texto antigo, nem poesia espiritual. É uma energia viva que penetra, discerne, limpa e ordena. E essa energia pode te acompanhar enquanto você dorme, se você aprender a proclamá-la, não como um hábito, mas como uma ferramenta de guerra e descanso. Você já experimentou declarar versículos antes de fechar os olhos? Não como uma fórmula mágica, mas como um decreto de fé. Há poder na palavra quando sai de uma boca crente. Quando, em vez de repassar seus problemas, você começa a repetir promessas bíblicas, está tomando autoridade espiritual sobre sua noite. É como colocar anjos de guarda ao redor da sua cama. Não é preciso recitar longos trechos. Às vezes, uma única linha basta. Você pode dizer com o coração rendido: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes viver em segurança. E quando disser, creia. Você semeia a verdade em seu espírito, alimenta sua fé, anula as mentiras que o inimigo possa tentar semear em sua mente durante a noite. Estudos neurocientíficos demonstraram que as últimas palavras que você repete antes de dormir tendem a se reproduzir em seus sonhos. O cérebro grava com mais força o que ouve nos últimos minutos do dia. Por que não aproveitar isso para plantar vida, fé e esperança? Por que não fechar o dia com o eco do céu e não com o barulho do mundo? Jesus mesmo usou a Escritura para resistir às tentações. Se ele, sendo Filho de Deus, usou a palavra como arma, quanto mais nós, que vivemos expostos a tempestades internas, pensamentos negativos, ataques espirituais e preocupações. Por isso, declarar a palavra antes de dormir não é opcional. É uma estratégia celestial para descansar sob a cobertura divina. Mas não é só proteção, também é direção. Há passagens que despertam sua alma, alinham seus pensamentos, limpam o lixo emocional do dia. Você pode escolher um versículo diferente cada noite. Por exemplo, se teve um dia de ansiedade, recite Filipenses 4, 6, 7. Se o medo tocou sua mente, declare Isaías 41, 10. Se a culpa te persegue, fale Romanos 8 horas e 1. A palavra não apenas se adapta à sua situação, ela transforma sua percepção. E se você fizesse disso uma rotina espiritual sagrada? Imagine terminar cada dia com uma promessa de Deus em seus lábios. Isso não só transforma sua noite, também transforma sua identidade. Porque você se lembra de quem é em Cristo, alinha-se com a verdade e faz seu espírito dormir agarrado ao eterno. Muitos crentes se deitam emocionalmente exaustos, espiritualmente drenados, distraídos. E quando isso acontece, o inimigo encontra terreno fértil para semear inquietação. Mas quando você faz da palavra sua almofada espiritual, está construindo uma fortaleza invisível. O inimigo não pode cruzar os muros de quem dorme envolto na verdade. Quantas vezes você deixou que o último pensamento do dia fosse uma queixa, um medo ou um ressentimento? Não faça mais isso. Tome o controle. Redima esse momento.
Redirecione sua atenção. Mude a atmosfera da sua noite com palavras que não se apagam quando você apaga a luz. Porque a palavra de Deus não dorme. Ela fica com você, habita em você, protege seu ambiente espiritual. Faça isso de forma simples, mas profunda. Pegue a Bíblia, escolha uma promessa, leia-a em voz alta. Depois, feche os olhos e respire essa verdade. Diga ao Senhor: esta noite me deito com tua palavra como meu escudo. Que tuas promessas falem mais alto que meus pensamentos. E durma nessa convicção. O mundo pode oferecer rotinas de sono, exercícios de respiração ou música relaxante, mas só a palavra de Deus tem poder de repousar com você e trabalhar em você enquanto você dorme. É semente, é espada, é remédio. E quando você aprende a levá-la consigo a cada noite, descobre que o descanso já não é só físico, é espiritual, é eterno. Não há nada que roube mais o descanso que um coração cheio de ressentimento. Você pode ter o melhor colchão, o ambiente mais tranquilo e, ainda assim, passar a noite virando de um lado para o outro. Se no seu interior habita o veneno da raiva ou uma ferida não cicatrizada, dormir sem perdoar é como tentar descansar com um espinho cravado na alma. Você não o sente no início, mas aos poucos, ele começa a doer mais que qualquer carga física. Jesus ensinou algo profundo em Mateus 6, versículo 14. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. É uma declaração forte, até desconfortável, mas profundamente libertadora, porque o perdão não é um favor que você faz ao outro, é uma liberdade que você dá à sua própria alma. Você já se perguntou por que algumas noites se sente inquieto sem saber por quê? Talvez o problema não seja o estresse do dia, mas as contas emocionais não quitadas. Talvez haja nomes que você ainda carrega no peito, situações que você continua revivendo justo antes de dormir. E enquanto não as entregar, elas continuarão minando sua paz. Por isso, perdoar não é uma opção noturna, é uma necessidade espiritual. A alma ferida, quando não é curada, se torna uma cela. Mas o perdão é a chave que abre essa prisão. Não para liberar o outro, mas para libertar aquele que está preso em sua própria dor. O problema é que muitos confundem perdoar com justificar. Perdoar não é dizer: estava certo o que me fizeram. Perdoar é dizer: não vou deixar que o que me fizeram continue governando meu descanso, minha mente, nem minha paz. A ciência documentou que a falta de perdão afeta o sono, eleva os níveis de ansiedade, enfraquece o sistema imunológico e prolonga quadros de depressão. Mas o ato de perdoar ativa processos neurológicos que diminuem a carga emocional, melhoram a saúde do coração e liberam químicos de bem-estar. Se olharmos isso pela fé, não é coincidência, é o design de Deus em ação. Ele sabia que perdoar seria mais curador para quem dá do que para quem recebe. Cada noite, você tem uma escolha: deitar-se com a alma leve ou com a alma cheia de pedras. E não há pedra mais pesada que o ressentimento. Às vezes, não se trata de um inimigo declarado, mas de um familiar, um amigo, até de si mesmo. Porque sim, você também precisa se perdoar. Há pessoas que se deitam se castigando mentalmente por erros do passado, e essa culpa, repetida noite após noite, acaba destruindo a esperança. E se esta noite você decidir perdoar em silêncio, mesmo que não haja reconciliação? Porque perdoar não é esperar que o outro reconheça, é soltar, mesmo que o outro nunca entenda. É dizer à sua alma: não te prendo mais a isso, entrego a Deus. Isso limpa o coração, prepara o espírito, muda a atmosfera do seu descanso. Jesus, pendurado na cruz, pronunciou uma das frases mais poderosas da história espiritual: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não esperou o arrependimento dos que o feriam. Ele escolheu liberar o perdão enquanto ainda o pregavam. Sabe por quê? Porque ele não ia permitir que o ódio roubasse sua conexão com o Pai. Você também pode fazer isso, não porque o outro merece, mas porque seu descanso merece. Perdoar não é esquecer, é lembrar sem dor. É olhar para trás sem ficar preso.
É deitar-se e não sentir que suas emoções ainda estão lutando por algo que você não pode mudar. O perdão não apaga a ferida, mas tira o poder dela de continuar sangrando. Antes de dormir, faça um ato espiritual profundo. Repasse seu dia, suas relações, suas palavras. E se encontrar algo que pesa, entregue-o. Você pode dizer com simplicidade: Senhor, não aguento mais essa carga. Solto isso em tuas mãos. Abençoo quem me ofendeu e me abençoo com tua paz. Essa oração pode parecer simples, mas tem o poder de abrir o céu sobre sua vida. Porque quando o coração está em paz, a mente descansa. E quando a mente descansa, o corpo se cura. Não espere ter forças para perdoar. Escolha perdoar para ter forças, e você verá como o sono volta à sua vida, não como um simples descanso, mas como um presente do céu para uma alma livre. Dormir pode parecer um ato rotineiro, automático, biológico. Mas, quando feito com consciência espiritual, torna-se algo sagrado. O descanso, quando entregue a Deus, deixa de ser apenas uma necessidade do corpo e se transforma em um ato de adoração. Porque não há gesto mais profundo de fé do que fechar os olhos, soltar o controle e dizer com a alma: Deus, tu és suficiente. Hoje, já não dependo de mim. No mundo agitado em que vivemos, onde o desempenho é mais valorizado que a rendição, descansar parece quase uma perda de tempo. Mas o design divino não erra. Desde o Gênesis, quando Deus terminou sua obra, a Escritura diz que ele repousou de tudo o que havia feito. Não porque estava cansado, mas porque estava satisfeito. O descanso não é um sinal de fraqueza, é uma expressão de plenitude. É olhar para o dia e dizer: Senhor, fizemos o que podíamos, o resto tu fazes. E se você começasse a ver o descanso como uma forma de dizer amém à sua jornada? Não como uma fuga do cansaço, mas como uma declaração de confiança. Porque a alma que adora também descansa. E quando você descansa com fé, está fazendo uma das formas mais puras de adoração. Você está dizendo a Deus que confia tanto nele que pode fechar os olhos, sabendo que o mundo não vai desabar só porque você deixou de sustentá-lo. No Salmo 127, versículo 2, encontramos uma pérola de sabedoria. Em vão vos levantais de madrugada, e de noite descasais, comendo pão de dores, pois aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Este versículo não está na Bíblia por poesia, está por verdade espiritual. Há quem acredite que a espiritualidade é só atividade, esforço, desgaste. Mas Deus também trabalha enquanto você descansa. Ele abençoa sua pausa, honra seu silêncio, recompensa sua confiança com paz. Muitas pessoas pensam que seu valor está no que fazem, no que conseguem, no que produzem. E essa mentalidade se transfere para a vida espiritual. Querem fazer mais, orar mais, servir mais, como se isso lhes garantisse o favor divino. Mas Deus não ama mais os que fazem mais. Deus ama porque Ele é amor. E, às vezes, seu maior ato de devoção é render-se ao descanso, confiando que não precisa provar nada. Apenas ser filho, apenas confiar. Você já percebeu quantas vezes se deita sentindo culpa por não ter feito o suficiente? Essa culpa é o eco de uma fé desgastada pela autossuficiência. Mas o descanso restaurador começa quando você diz a si mesmo: não tenho que fazer tudo hoje. Deus não espera que eu resolva tudo. Ele me chama a confiar, não a carregar. Porque, mesmo quando você não está fazendo nada, Deus continua trabalhando. Imagine por um momento que seu descanso é como um incenso invisível que sobe ao céu. Você não está dizendo nada, não está fazendo nada, mas seu descanso, oferecido desde a fé, se eleva como uma adoração silenciosa, como um cântico mudo que diz: Tu és Deus, e eu sou teu filho. Tu cuidas de mim, mesmo enquanto durmo. A ciência revelou que, durante o sono profundo, o corpo entra em processos de reparação celular e renovação da memória. Mas o que a ciência não pode medir é o que acontece no plano espiritual. Porque, enquanto seu corpo se cura, seu espírito também pode ser renovado. Enquanto seus músculos descansam, a alma é acariciada pela presença de um Deus que não dorme. E se esta noite você escolher dormir como um ato consciente de adoração? Não como alguém que foge do dia,
mas como alguém que honra o design divino do repouso. Antes de fechar os olhos, diga ao Senhor: este descanso é para ti. Entrego meus pensamentos, minhas emoções, meus planos. Adoro tua presença com minha entrega e me abandono em tua fidelidade. A adoração nem sempre tem música, às vezes, tem silêncio. Às vezes, tem uma respiração profunda enquanto você se abandona nos braços do Pai. Essa adoração que nasce do descanso rendido é uma oferta que poucos dão, mas que o céu valoriza imensamente. Porque quando você dorme adorando, acorda em vitória. Não importa se o problema ainda está lá, você o enfrentará diferente. Não importa se a tempestade não passou, seu barco terá paz. E isso, amado ouvinte, é o tipo de descanso que transforma. Porque não apenas renova o corpo, renova a fé. Enquanto você dorme, o mundo continua girando, as notícias seguem, os perigos não cessam, o inimigo não descansa. Mas há algo que permanece inabalável, a promessa de Deus de que você não está sozinho, nem mesmo enquanto dorme. Embora você não veja, embora seus olhos estejam fechados, há uma atividade espiritual constante ao seu redor. Anjos, enviados por Deus, acampam ao seu redor para protegê-lo, ministrar a você e velar por você enquanto descansa. O Salmo 34, versículo 7, nos dá essa verdade poderosa. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Não é uma metáfora, é uma realidade invisível que cerca aqueles que confiam no Senhor. Quando sua fé se ativa antes de dormir, quando você entrega seu coração e sua noite a Deus, você ativa essa proteção divina. E não se trata de uma simples vigilância celestial, mas de uma presença ativa, guerreira e consoladora, que luta por você enquanto você repousa. E se esta noite você cresce que, enquanto descansa, o céu está em movimento a seu favor? Não por mérito, mas por amor. Porque há um exército invisível que Deus enviou em resposta à sua fé. Anjos que não precisam que você os veja para estarem presentes. Anjos que não esperam que você ore perfeitamente para agirem. Eles se ativam pela obediência, pela confiança, pelo temor reverente ao Senhor. No Antigo Testamento, o profeta Eliseu se encontrou cercado por inimigos. Seu servo tremia de medo, mas Eliseu orou para que os olhos espirituais de seu servo fossem abertos. E então, ele viu os carros de fogo, os exércitos celestiais ao redor. Mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. 2 Reis 6:17. Essa cena, embora pareça distante, se repete todas as noites em sua vida. Quando você escolhe descansar sob a cobertura de Deus, talvez não sinta nada, não sonhe nada, não veja nada, mas isso não significa que algo poderoso não esteja acontecendo enquanto você dorme. Há uma atividade espiritual contínua ao seu redor, porque você pertence a Deus. E quando um filho dele descansa em fé, o céu se mobiliza para preservar sua paz. Os anjos não apenas protegem, também ministram. Hebreus 1, versículo 14, confirma: não são porventura todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Enquanto você está dormindo, eles estão trazendo força, alinhando circunstâncias, tocando seu espírito, trazendo consolo. Como uma enfermeira que vela por um paciente, um guardião que nunca pisca, os anjos de Deus estão onde há uma alma que disse: Senhor, eu me rendo a ti. Quantas vezes você acordou, sem saber porquê, com uma paz estranha, com uma clareza inesperada, com um alívio que não se explica? Isso não é coincidência, é intervenção. É o fruto de uma noite em que, embora você não soubesse, o céu lutou por você. Muitos pensam que o sono é uma pausa, mas no reino espiritual, o sono é uma oportunidade. Enquanto você repousa, o Espírito Santo continua agindo, e muitas vezes o faz por meio desses seres celestiais. Mas essa cobertura não se ativa pelo medo, ela se ativa pela confiança. É quando você diz: Senhor, eu não posso me proteger sozinho, mas tu podes, que os anjos se posicionam. É quando você fecha os olhos dizendo: entrego esta noite, que o céu começa a se mover. Você não precisa vê-los, não precisa senti-los, só precisa crer. Assim como os pais verificam se seu filho está bem coberto antes de dormir, Deus se assegura de que nada falte em seu ambiente espiritual. Ele dá ordens aos seus anjos para que te cerquem.
Não é um privilégio de poucos. É uma promessa para os que o temem, para os que o honram, para os que escolhem confiar, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Antes de dormir esta noite, eleve um pensamento ao céu e diga: obrigado pelos anjos que acampam ao meu redor. Não é superstição, é escritura, é uma verdade viva. Descanse em paz, não porque o mundo está em paz, mas porque há anjos guardando seu quarto, cobrindo seus pensamentos, livrando você do mal. E enquanto você dorme, eles obedecem à voz do Altíssimo. Um dos maiores ladrões do descanso é a ansiedade pelo dia seguinte. Pensamentos como: e se não for suficiente? E se não der certo? E se tudo se complicar? Costumam visitar a mente justo quando você se prepara para fechar os olhos. Como uma sombra que se infiltra por baixo da porta, a ansiedade entra sem permissão e se instala no coração, roubando a paz, drenando a esperança, paralisando o sono. Mas há uma verdade que pode silenciar todas essas perguntas: o amanhã não é seu, é de Deus. Jesus disse isso de forma clara e poderosa em Mateus 6, versículo 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Não é um convite à irresponsabilidade, é uma ordem direta para a alma. Não carregue o que não lhe pertence. Sua única tarefa esta noite é descansar. O amanhã será administrado por aquele que já o viu por completo. Porque a ansiedade se torna mais forte à noite. Porque é o momento em que tudo para e você fica sós consigo mesmo. Sem o barulho do trabalho, sem distrações, sem conversas, seus pensamentos se amplificam. A mente começa a projetar cenários, calcular riscos, antecipar problemas. É como se você tivesse uma reunião com todos os seus medos justo antes de dormir. E o perigo é que, se você não levar esses pensamentos cativos a Cristo, eles acabam governando seu sono e enfraquecendo sua fé. Mas é aqui que se ativa o verdadeiro descanso em Deus. Dormir sabendo que não é você quem sustenta o futuro, mas aquele que é o Alfa e o Ômega. Dormir confiando que o mesmo Deus que te sustentou hoje já está presente em seu amanhã. Porque para Ele, o tempo não é uma barreira. Ele já caminhou pelos caminhos que você ainda não pisou. Ele já viu as portas que te abrirá e as que te fechará. Ele já enviou provisão aos lugares onde você apenas chegará. Por isso, você pode dormir sem medo. A ansiedade se alimenta de duas coisas: incerteza e controle. Mas quando você entrega o controle e aceita a incerteza como uma plataforma de fé, a ansiedade se enfraquece. Senhor, não sei o que acontecerá amanhã, mas sei que estarás comigo. Essa é a oração que transforma a insônia em adoração. Essa é a fé que afoga o medo e dá lugar à paz. A ciência demonstrou que a antecipação negativa, ou seja, preocupar-se com o que ainda não aconteceu, tem o mesmo efeito no corpo que uma ameaça real. O cérebro libera cortisol, o coração acelera, os músculos se tensionam. Ou seja, a ansiedade pelo amanhã adoece seu corpo hoje. Mas quando você decide confiar, o corpo responde, a alma entra em repouso e o descanso, mais que físico, se torna espiritual. E se você fizesse do descanso uma declaração profética, cada vez que você se deita em paz, está dizendo com sua vida: eu não tenho controle, mas tenho Deus que o tem. Isso tem peso no céu, porque o descanso é a evidência mais pura de uma fé que não precisa de provas para crer. Uma fé que não exige garantias, mas que dorme na esperança. Pense em Jesus no Getsêmani. Ele sabia que o dia seguinte seria de cruz, de dor, de traição. E ainda assim orou, chorou, se quebrou e, depois, se levantou com paz. Porque orar antes de enfrentar o amanhã não muda o amanhã, muda o seu interior. Quando você ora e confia, não está garantindo que tudo sairá como você quer, mas está garantindo que nada te destruirá, porque Deus irá contigo em cada passo. Antes de dormir, você pode fazer um ato simples, mas poderoso. Nomeie suas preocupações uma a uma e entregue-as como quem entrega objetos em uma encomenda celestial. Senhor, aqui vai minha preocupação com a economia. Aqui vai meu temor por aquela conversa. Aqui vai minha ansiedade por aquela decisão. Entregue-as uma a uma. Depois, solte. Respire. Descanse. Deus já as tem. O inimigo quer que você durma carregado para que acorde desgastado. Mas Deus quer que você solte o peso para que acorde fortalecido.
Você não precisa de soluções hoje, só precisa de paz. Porque a paz não é a ausência de problemas, é a certeza de que o Deus que governa o universo também cuida de você. Então, esta noite, feche os olhos com esta verdade em seu coração. O amanhã já está nas mãos daquele que te ama sem medida. E se você está nas mãos do fiel, não há nada a temer. Há noites em que, por mais que você ore, clame e busque um sinal, o céu parece calar. Não há voz, não há sonho revelador, não há consolo imediato. Apenas silêncio. E esse silêncio, se não for entendido desde a fé, pode doer mais que a própria luta. Pode fazer você se sentir abandonado, ignorado, invisível. Mas hoje, preciso te lembrar de algo: o silêncio de Deus nunca é indiferença. Muitas vezes, é estratégia. Nos momentos mais escuros, quando seu coração grita em silêncio e Deus não parece responder, Ele está agindo da forma mais profunda. Porque há respostas que não vêm com palavras, mas com processos. E há orações que não são respondidas com voz, mas com transformação. Enquanto você espera um sinal, Ele está formando seu caráter. Enquanto você pede alívio, Ele está solidificando sua fé. E se o silêncio desta noite não fosse ausência, mas presença encoberta? Há uma diferença entre Deus não falar e Deus não estar. Ele não precisa falar o tempo todo para estar presente. Seu silêncio não significa que te deixou, significa que ele confia na sua maturidade para crer sem ouvir, para descansar sem explicações. É nesse silêncio que se define o nível da sua fé. E é aqui que muitos caem na armadilha do inimigo. A incredulidade que se disfarça de lógica. Não sinto nada, já orei e nada aconteceu. Essa que te faz ler a Bíblia sem convicção, repetir orações sem autoridade, transformar sua relação com Deus em uma rotina vazia. E é aqui que entra este versículo que mencionei, aquele que tem a fórmula divina para neutralizar o inimigo, não com gritos, não com rituais, mas com uma posição espiritual. Há pessoas vendo isso agora mesmo que estão passando por ataques que nem entendem. De repente, tudo começou a dar errado. As portas se fecharam, o ânimo desapareceu, as noites se tornaram escuras. Nada mudou fora, mas tudo mudou dentro. Você já sentiu que algo invisível começou a manipular seu entorno? Isso não é casualidade, é guerra espiritual. Mas o mais perigoso não é estar sob ataque, é não saber disso. E por isso o inimigo te quer distraído, confuso, apagado. Porque, enquanto você não souber o que carrega dentro de si, ele continua ganhando território. Este versículo é crucial porque não se trata apenas de te proteger do inimigo, mas de te lembrar quem você é em Cristo. Ele fala de uma postura interior, de uma decisão que muda tudo. Fala do que acontece quando um crente se planta firme e resiste. Pessoas que foram perseguidas, tentadas, humilhadas, mas que não se quebraram. Por quê? Porque sabiam quem as sustentava. Porque cada vez que o inimigo golpeava, elas respondiam com essa verdade bíblica, uma verdade tão poderosa que o inferno a conhece e a teme. Quando eu finalmente revelar este versículo, não será apenas para que você o memorize. Será para que você o viva, o ore, o coloque na entrada da sua casa, na boca dos seus filhos, no centro das suas decisões. Porque quando você o fizer, verá como o ciclo se rompe, como aquela porta se fecha, como sua paz é restaurada, como seu espírito se levanta. Talvez você leve meses, até anos, sentindo que algo invisível te persegue, que suas batalhas são internas. Você acorda exausto, sua alma pesa. E isso não é porque algo está errado com você, mas porque há uma guerra espiritual ativa sobre sua vida. E o inimigo sabe exatamente quais são suas brechas. Ele se infiltra pouco a pouco, semeando dúvidas, pequenas mentiras, ressentimentos não confessados. E no meio de tudo isso, você continua se perguntando: onde está minha proteção, Deus? Porque sinto que estou perdendo uma batalha que nem sei como lutar. E é aí que entra o que Deus tem querido te dizer desde o início. Você não precisa gritar para ter autoridade, precisa estar firme. Você não precisa conhecer 100 versículos, precisa se apropriar de um que se torne espada e escudo ao mesmo tempo. E esse versículo existe. Muitos o leem, mas poucos o ativam. Porque não basta saber o que a palavra diz, é preciso vivê-la, crê-la, declará-la em meio à tempestade. E esse único versículo tem um poder que transcende o entendimento humano. Porque não apenas defende sua alma, mas ativa sua mente, limpa sua atmosfera e levanta uma barreira entre você e toda a artimanha do inimigo. Um homem de fé, um pastor, começou a notar que seu lar se enchia de discussões, doenças constantes. Sua filha pequena começou a ter pesadelos. Ele orava, mas nada mudava. Até que, em desespero,
Deus lhe mostrou em espírito que ele havia deixado uma porta aberta. Não era um pecado evidente, era algo mais sutil, incredulidade disfarçada de ocupação, cansaço espiritual sem repouso verdadeiro. E naquele momento, Deus lhe lembrou daquele versículo. Ele o leu em voz alta, escreveu em sua casa, meditou nele todos os dias. O que aconteceu depois foi assombroso. As discussões cessaram. Sua filha dormiu em paz. A atmosfera mudou. Não porque ele fez algo espetacular, mas porque se alinhou com a verdade da palavra viva. Este testemunho é para que você entenda que o que está vivendo não é permanente. Você pode revertê-lo, pode proteger sua mente, pode fechar essa porta. Tudo começa com a decisão de crer que esse versículo é para você. A verdade que o inferno treme para ouvir, a chave para sua proteção, está em Tiago 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A chave está na ordem. O poder não começa em resistir. Começa em sujeitai-vos, pois, a Deus. É se render, entregar o controle, viver debaixo da autoridade dele. Quando você está sujeito a Deus, sua resistência ganha poder celestial. Resistir ao diabo não é lutar com suas próprias forças, é se firmar na verdade de Deus quando a mentira vier. É se cobrir com o sangue de Cristo quando a acusação chegar. E a promessa é certa e inevitável, e ele fugirá de vós. Ele não tem outra opção. Ele não pode permanecer onde um filho de Deus vive em submissão e resistência. Esta noite, sua jornada termina com esta arma em suas mãos. Use-a, descanse na autoridade que Cristo te deu. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e sua mente.